da superioridade numérica. E ela conseguiu construir essa série de oportunidades, levando vantagem. Daqui a pouco tu tendo algum ajuste que ele foi quando o adversário estava com o jogador a menos, tu podia dar mais profundidade ainda ao Dani, vinha para dentro o Richarlison para fazer uma dupla de atacantes, o outro externo aberto, o Coutinho esperava o melhor passe para a bola entrar nele, e aí as coisas aconteciam. Ô Tite, como você destacou, o Firmino tem o status, digamos, pela conquista do que ele demonstrou, do que ele entregou de titular da seleção brasileira até esse jogo. Mas olhando para o Gabriel, ele encerrou o ano passado fazendo 2 gols contra a República Tcheca, já fez mais 3 em 2 jogos, ou seja, nos últimos 3, 5 gols marcados por ele. E o Firmino tem a opção de jogar mais por dentro, como hoje a gente viu, vocês já tinham falado dessa variação, mas tem o Coutinho ali para começar a partida, enfim. Essa talvez seja a disputa mais difícil hoje nessa formação do time para a Copa América? Tu tem a resposta, Tino. Tem, os atletas têm também. Não, eu fico muito feliz com a ascensão do Gabriel, a retomada de confiança dele, a precisão da finalização, ela começa a entrar mais. Ele, cada vez ele está com um sorriso, ele está animicamente um jogador que vai evoluindo, até porque tem 21 anos. Mas também tem uma concorrência e tem um atleta que vem já também nessa concorrência como titularidade, pelos jogos que fez, pelo grande desempenho que teve. Eu dei mais ou menos o caminho, mas registro os dois, o bom nível dos dois, o grande nível dos dois. Tite, aqui, eu vou aproveitar para fazer 2 rapidinhas. Sobre o ataque, são 3 jogadores de 22 anos e foram muito bem. A juventude deles te preocupa de alguma maneira, ou isso não te preocupa de maneira alguma? E aproveitando, o público baixo te assustou? A gente esperava um pouco mais de gente aqui no Beira-Rio, o treino ontem aberto foi com bastante gente, te impressionou ter 16 mil pessoas só? A minha expectativa era mais. Eu pensei que vinha mais gente, sim. Pensei que viesse mais gente. Mas também não sei dizer o porquê que fez, mas essa preparação, se fosse o jogo para a Copa América, a grana que vocês estão fazendo, e jogo para a Copa América, talvez o jogo valendo, ele te traz um apelo maior. Ontem eu fiquei contente, porque eu volto a dizer, os atletas também puderam contribuir com um ato solidário, e hoje eu recebi um agradecimento do pessoal que promoveu o evento ontem da abertura, o quanto de pessoas possa ser beneficiada. A gente teve também uma pequena coisinha, mas pequenas coisinhas são significativas, né? Para poder contribuir com um pouquinho de igualdade social maior, enfim. Ajuda, claro. Quanto à idade, né, que foi a outra pergunta, quando a gente começou em junho de 2016, o Gabriel, muito menino, foi uma das soluções para que a gente encontrasse o caminho da classificação para o Mundial, né? Hoje ele ganha outros meninos ao seu lado e com um potencial enorme, já visto, né, nas competições internacionais, em competições importantes, e que tem dado a resposta, né? Como o Richarlison, David, o próprio Everton, falando só do ataque, mas tu descer um pouquinho mais, Arthur, Paquetá, Militão, né, faz parte de um processo de renovação, mas com atuações para presente, né? São jogadores do presente, né? E que têm em seus clubes feito grandes trabalhos, por isso estão aqui. A gente fica feliz de ter essas opções e com esse nível de atuação que eles tiveram. Seu Agenor, meu pai, no início da minha carreira, ele me corneteava. Porque eu pegava jogadores mais experientes, eu tinha preferência por jogadores mais experientes. Aí eu chegava em casa e ele falava, bota os guri para jogar. Aí me corneteava, bota os guri para jogar. Ele passava a seguinte mensagem: se o atleta emocionalmente ele está também bem, não vai ser eu optando pelo mais experiente ou trazer o mais jovem se ele está preparado. Eu tento seguir o conselho dele um pouco agora. Tite, aqui na ponta, Marcelo Salzano, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Faltando 5 dias para a estreia na Copa América. Hoje, esse último amistoso, goleada 7-0 diante de Honduras. O futebol apresentado até aqui, ele te convence até para buscar um título que não vem desde 2007?
E analisando as outras competições, as outras seleções que vão disputar a competição, qual delas mais te preocupa? A primeira parte da pergunta eu te respondo que uma equipe campeã ela se constrói durante a competição, ela se fortalece durante a competição, ela aprende durante a competição, ela passa por adversidades em cima da competição, ela se confirma durante a competição. Todas as campanhas e os grandes títulos eles foram assim, essa novamente. Mas ela é a cada passo, a cada jogo, tu ter essa consistência, tu ter essa confiança, progredir, te desafiar, melhorar. Hoje, por exemplo, eu falei em precisão de finalizações. Hoje não dá para contar o número de finalizações, mas dá para exigir precisão. Então, hoje ele trouxe para 50% ou mais. Se contar as duas no pau do Coutinho, foi mais que 50% que acertou no gol. Me serve. Só para te dar um exemplo de construção. A gente, em toda essa trajetória, o trabalho, independente de competições e independente de jogos amistosos, a gente sempre começa a trabalhar no avião. A gente já começa a trabalhar no avião agora indo para São Paulo, fazer o material para que amanhã a gente analise o jogo, chegando em São Paulo, para que a gente analise a questão dos jogadores que saíram do jogo, em que condições estão, para que a gente já comece o trabalho amanhã com quem não jogou e vai buscando no dia a dia se preparar para o jogo contra a Bolívia. Então, a seleção para nós mais difícil, a seleção que a gente mira, a seleção que a gente vai estudar e vai se dedicar a ela é a seleção da Bolívia. Tite, aqui, por favor, duas perguntas que eu vou fazer. A primeira, eu queria que você comentasse a respeito do posicionamento do Coutinho no jogo de hoje, formando muitas vezes quase um quarto homem ali na linha de frente, junto com Gabriel Jesus, com Richarlison, David Neres. E a outra, a respeito de qual é o papel hoje do seu filho, do Matheus, dentro da comissão técnica com a saída do Silvinho. Matheus passa a ser o terceiro, é o Kleber e o Matheus, dois auxiliares técnicos. Ele pega o estar próximo e, basicamente, a gente traz essa coordenação dessa forma. O Fernando cresce, o Tomás cresce, e aí a gente traz dentro da própria estrutura da seleção essa continuidade. Couto. O Couto traz um posicionamento mais central, um pouco mais de liberdade. Pergunta tática, daí eu vou te dar a resposta tática de posicionamento. O primeiro meio-campista é um jogador mais posicional, às vezes liberdade, mas ele é um jogador mais posicional. O segundo, ele passa a ser um jogador um pouco mais próximo desse primeiro, para deixar ele do lado esquerdo um pouco mais solto, mais livre para o setor criativo. Titi, aqui atrás, aqui no fundo. Queria entender qual que é o papel do William nesse momento. Na briga por titularidade, o William chega no fim da fila porque ele não estava entre os 23 iniciais, ou o William, pela rodagem que tem, chega em condições iguais de brigar com Everton, com Neres, com Richarlison? O William chega em condições de brigar com o Neres, com o Richarlison, com o Everton, pela qualidade dele, pelo que apresentou. É um dos jogadores que, quando a gente falou na convocação, que a gente sentia em não poder contar, porque são 23, e por questões de detalhes e critérios e características nossas, a gente acabou deixando de fora. Então, o William chega bem, por um momento bem, de uma conquista importante. É um jogador que tem uma característica um pouco diferente dos outros externos, né? Não só pela sua experiência, pela sua rodagem, mas pela sua característica, vai ser muito útil dentro da competição. Ele tem a finalização, a assistência, e ele tem a fase de recomposição bem mais dominada em termos táticos. Afora a experiência que tem, que a gente procura mesclar a experiência com juventude. É o que eu falei, o seu Agenor com o Adenor agora. Tentar mesclar. E com um jogo combinado interessante, né? Tite, uma coisa que a gente viu nos dois amistosos foi a seleção marcando em cima, né, no campo do adversário, tentando roubar a bola ali. Imagino que essa seja a ideia para a Copa América. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se é possível manter isso em uma competição na qual há um intervalo curto entre as partidas de recuperação física dos atletas. Em termos físicos, marcar onde se perde a posse de bola, corre menos. Se corre menos. Estatisticamente, aí são opções. São opções. O que ela te gera? O que tem uma necessidade? Um nível de concentração maior. Se tu negligenciar tal, vai estourar, tu vai correr para trás daí. Ela te exige alguma coisa e ela te dá outra, ela te beneficia. Outro detalhe, se a equipe adversária não quer sair jogando, não adianta marcar alto. Aí eles vão quebrar
Aí não tem. Para ver um jogo mais combinado, e a gente sabia até porque a proposta da equipe de Honduras é fazer a iniciação. Mas se fosse uma equipe que quebrasse para a primeira e segunda bola, ia ser um jogo mais truncado, menos criado. Tite, aqui na frente. Andrei, do SBT. Tite, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a situação do Arthur, se você já ficou sabendo mais detalhes, o que aconteceu, e caso venha a acontecer um problema mais sério, já começa a se pensar em alguma substituição, algum nome? O Arthur está bem, conversei com ele agora, sem falar com o doutor, ele disse, foi só uma pancada. E aí eu li no semblante dele que estava sem passar por cima do doutor. O doutor vai passar depois para vocês, mas o anímico dele, e quando eu dei um abraço nele, já não, foi só uma pancada. Tite, eu até nem sei, eu não tinha visto que se tivesse sido uma pancada, achei que era para amarelo só, daí o pessoal falou não. No vídeo ele viu que tinha sido um lance mais forte. Tite, Pedro da RDC, boa noite. Queria que tu comentasse sobre a opção de entrar com o David Neres hoje, ao invés de entrar com o Everton, porque se esperava um pouco que o Everton fosse o titular, então a entrada do David Neres foi uma opção por teste, ou se daqui para frente a gente pode ver mais o David Neres jogando. E também falando um pouquinho dos jogadores do Grêmio, de certa forma, queria que tu comentasse sobre o Arthur, o quanto se ele não jogasse, tu perderia com ele, porque a gente está acostumado a ver o Fernandinho entrar, e hoje entrou o Alan, e o quanto teria que mudar o teu jeito de jogar sem o Arthur. Começar pela segunda. Aquilo que a gente ganha com jogadores de meio campo são as diferenças de características, né? O Tite coloca de um jogador como primeiro, com uma característica do Casemiro, jogador de marcação forte, de imposição, de bola longa. O Fernandinho faz muito bem essa função com a bola mais perto, mais próxima, podendo também jogar ao lado do Casemiro, com uma característica parecida do Arthur, de jogo, de posse, de passe qualificado. O Arthur movimenta mais e te dá uma saída. A principal característica para nós do Arthur é uma iniciação, ele facilita a saída de jogo. E o Alan, aquela transição ofensiva, defensiva, com mais força, com mais movimentação. Então, nós temos essas quatro possibilidades para formar duplas, né? Isso nos dá essa condição mais tranquila. Roger Machado falava do Arthur assim, ó, ele acha a saída. Era o apelido dele. Ele acha a primeira saída. E a questão do Neres? O Neres são oportunidades, e o campo fala... Ele tem entrado bem, eu tinha dado uma série de oportunidades inclusive na entrada, ao Cebolinha. Eu falo Cebolinha até para brincar um pouquinho, deixar ele um pouco mais descontraído. E agora é a vez do Neres também, né? De eles competirem e a gente poder avaliar. Henrique Pereira, aqui da Rádio Grenal. Tite, acabou os amistosos, os testes, agora vem a Copa América. Na sua cabeça, o time está pronto, está definido para sexta-feira, ou ainda tem algum mistério? Os atletas vão saber antes, e as situações elas ficam encaminhadas, elas estão bem encaminhadas. Mas é uma equipe toda que tem que estar fortalecida, porque daqui a pouco um atleta que vai entrar e ele vai ser decisivo. A gente sabe que ele é assim. E aprendemos também que daqui a pouco uma mudança de um jogo para outro, ou dentro do jogo, ela tem que ser mais rápida nessas competições. Na Copa do Mundo eu fazia a substituição mais rápida do que em clube. Normalmente no clube eu esperava no intervalo para passar uma orientação, e aí voltava com 5 minutos, eu conseguia sentir se a equipe vinha melhor, se não fazia a substituição. Já na Copa do Mundo eu fazia a substituição no intervalo. Mas também entendo que pelo nível dos atletas e qualidade que tem, de um jogo para outro pode haver essa substituição. Vamos para as 3 últimas aí, tá, gente? Mais aqui. Ok, Tite. Rafael Pfeiffer, Rádio Guaíba. Vocês tiveram esses 2 amistosos, tiveram a semana toda de trabalho, tem mais 4 dias de trabalho. E aí eu te pergunto, é uma primeira competição oficial que você tem depois da Copa do Mundo? Psicologicamente e taticamente a gente viu hoje, tecnicamente sim, mas psicologicamente, em que nível está chegando a seleção brasileira com esse período de preparação que teve para o início da Copa América? Amadurecendo, com o objetivo de amadurecer cada vez mais, passa por uma experiência que ela é inigualável de Copa do Mundo, de pressão, e tem que saber jogar em cima de pressão, de expectativa, de ter coragem, de erros,
de estar ganhando, de estar empatando, de estar perdendo, e tu manter focado. Daqui a pouco de um apoio da torcida, daqui a pouco não. Ela tem que saber trabalhar com essas variáveis no aspecto emocional, que foi a tua pergunta, né? No aspecto emocional. Essa expectativa alta, jogar dentro do próprio país. A gente sabe essa responsabilidade, o quanto isso na pele ela traz. Mas associado a isso, ela tem que ser com alegria. Se não for com alegria, não vale a pena. Titi. Aqui. Desde o dia 1º a gente teve uma mudança na regra também, com a saída de bola, e a gente viu isso no jogo de hoje. O time saindo mais atrás e o ataque deixando mais espaço, talvez até no meio de campo. O que mudou na sua ideia de formação com essa mudança da regra agora para a Copa América? Posso te fazer uma pergunta? Facilita quem essa regra? Eu acho que pode facilitar a defesa, não? Ou o ataque? Não, estou perguntando, facilita quem? Para o time que está jogando? Olha, fecha os 2 zagueiros e joga curto para tu ver uma coisa, onde é que a coisa vai parar. Quanto mudou para você? Mudou que... não vou falar também, não. Cada um que faça do seu jeito. Eu estou dizendo, se tu sai jogando curto, os homens que estão fazendo pressão te fazem pressão. Tu erra uma jogada curta em cima de goleiro ou de tu para o lado e termina em gol. Não abre para o lado para te ver uma coisa. Para mim, ela facilita a marcação-pressão. Aqui, o China, onde você foi? Aqui, levanta a mão aí, Thiago, por favor. Encerra para a gente aí. Tite, boa noite. No começo da preparação lá em Teresópolis ainda, o Kleber falou que vocês começavam o trabalho já com algumas ideias definidas, né? E eu queria que vocês, os dois, podem falar o que esses dias de preparação confirmaram daquelas ideias e o que esses dias mudaram desses conceitos que vocês já trouxeram, que queriam implantar, e o trabalho mostrou diferente para vocês. É aquilo que eu acho que na pergunta do Hoffman, né, e na resposta, a gente está te dando essa mesma resposta. Esses movimentos de troca de externos, esse movimento do Coutinho, o movimento de poder jogar com 2 volantes com características diferentes e posicionamento diferente, um ao lado do outro, né, o ajuste dos laterais por dentro. Então, são ajustes que a gente fez e que mostraram nesses 2 amistosos esse crescimento, né? Então, a gente fica, mais uma vez, feliz pelo trabalho até aqui, mais 3, tirando o primeiro, mais 3 treinamentos fortalecidos para o jogo contra a Bolívia, para a gente buscar mais alguma alternativa. E estabelece-se formas diferentes. Por exemplo, antes a gente fazia iniciação com 7, agora a gente faz com 6 e deixa um jogador mais à frente. Então, esses pequenos movimentos que eles te fazem tu sair de uma pressão do adversário, que te faz ter um jogador um pouco mais na frente, e essas variações elas são importantes para sair daqui a pouco de uma marra que o adversário possa estar e que não te deixe criar.